bem? Eu sou a professora Patrícia Corado e esse é o canal Língua Minha. E hoje a gente está bastante feliz porque a gente está começando uma nova etapa agora com apoio cultural. A empresa N Cores está investindo no nosso site, no canal, nos vídeos a que você assiste. Então é sempre interessante a gente, enfim, valorizar empresas que entendem que a troca de conhecimento, que a democratização que o YouTube e as mídias sociais possibilitam para a gente podem ser um bom canal de investimento. Isso revela uma preocupação que merece aplausos. Então a gente está muito feliz de ter a N Cores como parceira nossa aqui e a gente gostaria muito que vocês ficassem felizes junto com a gente. Hoje, gente, já com apoio cultural e tudo, a nossa aula vai falar sobre predicação verbal. E predicação verbal é aquele negócio que parece, a gente chama de transitividade do verbo. Então, como é que você vai fazer para saber se um verbo é transitivo, intransitivo, se ele é de ligação? Isso é fundamental para que você entenda muita coisa. Muito difícil você conseguir, por exemplo, classificar uma oração de um período composto se você não conhece transitividade verbal. Muito difícil você conseguir fazer sintaxe do período simples se você não conhece transitividade verbal. Provavelmente você vai ter erros que envolvem crase, que envolvem inclusive concordância, porque em muitos casos, com a partícula C, como nós vimos aí há umas aulas atrás, a transitividade do verbo vai influenciar na concordância, porque vai determinar quem é ou quem não é o sujeito. Então é muito fundamental que você entenda isso com segurança. Passo 1, identificar o verbo na sentença. Passo 2, achar o sujeito. Não faça, não tenha a afobação de tentar ver a transitividade do verbo antes de achar o sujeito. O sujeito é um termo essencial da sentença e deve ser identificado logo em seguida do verbo. O que é o sujeito? O sujeito vai ser uma estrutura nominal que determina a concordância do verbo. Pode haver sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desindencial, sujeito indeterminado, inclusive o sujeito inexistente. Lá no nosso site www.linguaminha.com.br você vai encontrar uma aula sobre tipos de sujeito e aí vai ficar fácil de você identificar, mas é muito importante que você, ainda que identifique um sujeito indeterminado, um sujeito inexistente, você identifique o sujeito antes de partir para a identificação da predicação ou da transitividade verbal, tudo bem? Então, achamos o verbo, achamos o sujeito, como faremos para identificar a transitividade do verbo? Então, olha só, vou colocar como sempre, esqueminha com transitividade verbal, coloca aí, ó, tá aparecendo para vocês? Vou sair um pouquinho para o esqueminha aparecer melhor. Então, ó, e lá no nosso site você vai poder acessar toda a explicação também, mas aqui, para você conseguir entender isso com a gente na videoaula, você vai pensar o seguinte: um verbo vai ser intransitivo quando eu não preciso, gente, eu não estou falando que eu não posso, eu estou falando que eu não preciso perguntar nada para esse verbo. No máximo, eu vou fazer para esse verbo, em algumas situações, eu devo admitir, perguntas circunstanciais. O que são perguntas circunstanciais, Patrícia? Perguntas como onde, quando, com quem, perguntas que envolvem circunstâncias, cujas respostas serão trazidas por elementos adverbiais, certo? Elementos acessórios. Então, o que vai ser, para você entender bem didaticamente, o verbo intransitivo? É o verbo para o qual eu nada pergunto, ou no máximo pergunto onde, quando, eventualmente. Por exemplo, eu acordei. Veja que eu acordei. Quem é o sujeito? Eu já identifiquei, deixa de lado. Quem acorda, simplesmente acorda, não é verdade? Esse verbo é intransitivo. Você pode me perguntar, acordei a que horas? Você pode me perguntar, acordei onde? Certo? Mas você não precisa perguntar essas coisas. Aí você vai encontrar um verbo como eu moro. Eu, sinceramente, acho que eu moro não fica bem sozinho, não. Acordar, você não precisa perguntar nada, é verdade. Agora, moro? Não. Moro, você pergunta. Mas qual é a pergunta que você faz? Você mora onde, não é?
Se a pergunta é onde, o verbo continua aqui na classe dos chamados intransitivos, certo? Para quem estuda gramática mais avançada, vai existir aí uma ligeira diferença entre esses verbos. Mas para você que é estudante de concurso, estudante de português de nível geral, você não precisa se preocupar com isso. O verbo para o qual você não pergunta nada ou faz perguntas circunstanciais, como onde, verbo intransitivo. Resolvi. O verbo vai ser transitivo quando eu necessariamente pergunto algo a ele, certo? E aí, esse algo pode ser quem ou o que, depois de achar o sujeito, tá? Então, achei o sujeito, deixei o sujeito de lado, continuo perguntando para o verbo quem ou o que. Vejam, anotem essas duas perguntas, quem ou o que. Perguntei quem ou o que, verbo transitivo direto. Perguntei quem ou o que, mas antes coloquei uma preposição, tipo de que ou de quem, em que ou em quem, com que ou com quem. O verbo vai ser transitivo indireto, ou seja, aqui a minha pergunta é o que ou quem. Aqui a minha pergunta é de que ou de quem, em que ou em quem, a que ou a quem, com que ou com quem. Sempre uma pergunta introduzida por uma preposição. É isso que dá o caráter indireto a essa transitividade. O verbo, por sua vez, será transitivo direto e indireto quando eu pergunto as duas coisas a ele. Então, pergunto o que ou pergunto quem e faço uma outra pergunta que é introduzida por uma preposição. Por exemplo, eu ofereci flores a você. Sujeito eu, deixa de lado. Ofereci o que? Perguntei, flores. Ofereci a quem? A você. Fiz duas perguntas. Uma sem preposição direta e uma com preposição indireta, certo? O meu verbo vai ser de ligação, por sua vez, quando esse verbo faz a mediação entre um sujeito e um atributo do sujeito. Então, se eu digo, por exemplo, que eu estou feliz, vejam, eu estou feliz. Sujeito eu, tá? Quem é esse feliz aqui? É o estou ou eu, né? Se fosse nós, se aqui eu botasse um nós, seria estamos felizes. Isso prova que esse elemento está se referindo ao sujeito. O verbo que faz essa mediação é chamado de verbo de ligação. São verbos cuja carga semântica é um pouco mais tênue do que os demais verbos. É uma carga semântica menor, por isso também ele não vai ser núcleo do predicado. O núcleo do predicado, no caso dos verbos de ligação, não vai ser o verbo. Nos outros casos, todos o núcleo do predicado é sempre o verbo, tá? Ou o verbo e um outro elemento, quando o predicado é verbo nominal. Aula também aqui no canal sobre isso, tipos de predicado, tá? Agora veja, se eu dissesse que eu estou na sala, continuo chamando esse verbo de ligação? É o mesmo verbo. Ó, eu estou feliz e eu estou na sala. Na sala, sou eu? Não, né? Na sala eu estou. O que eu perguntaria para esse verbo? Não faz ligação, certo? Eu pergunto para esse verbo, se eu disser que eu não pergunto nada, eu sou mentirosa também, né? Não gosto disso. Pergunta alguma coisa para esse verbo. Se eu disser só eu estou, você vai perguntar, você está onde? Não vai me perguntar isso? Se você perguntou onde, que tipo de verbo é esse? Intransitivo, porque intransitivo é o verbo para o qual eu não pergunto nada, ou no máximo pergunto onde, ou alguma outra pergunta circunstancial. Portanto, o mesmo verbo que aqui era de ligação por quê? Porque fazia a ligação. Aqui é intransitivo, porque eu pergunto a ele uma perguntinha que cabe lá nos verbos intransitivos, certo? Que é o verbo para o qual eu não pergunto nada, ou no máximo uma pergunta circunstancial, tá? Vejam, eu trouxe para vocês uma questão que é clássica da FCC. A FCC faz sempre uma questãozinha envolvendo esse assunto. Então aqui, ó,
O romance de estreia, Clarissa, que marca bem o início de sua popularidade. O verbo marca estava aqui destacado, essa forma verbal. Bom, quem é o sujeito do marca? Você sabe? É o romance de estreia? É Clarissa? Não. Isso aqui é uma oração adjetiva, esse aqui é um pronome relativo. O romance de estreia é Clarissa, o qual marca. Lembra a aulinha nossa, ó? Que eu troco por o qual, a qual, os quais, as quais é pronome relativo, introduz oração adjetiva e tem função sintática, certo? Esse aqui, ó, resgata o romance. O romance marca bem o início de sua popularidade, não é isso? Quem é o sujeito do marca? Não é esse romance aqui? Só que esse romance está aqui na frase, na minha oração adjetiva? Não, né? Quem está no lugar dele? O pronome. O pronome está substituindo o nome. Portanto, o sujeito pode não parecer, mas é esse que. Se na sua prova estiver lá, né? O sujeito de marca é o romance. Está errado, isso é pegadinho. O sujeito de marca é o quê? Que resgata romance, mas não é o romance que é o sujeito. Fique atento a isso. Nós temos no nosso site a aula sobre função sintática do pronome relativo. Se tiver dúvida nesse assunto, você vai lá que a gente tem um prazer enorme em receber sua visita. Bom, o que então é o sujeito? Já achei? Achei. Vou fazer a minha pergunta. Quem marca, marca o quê? Não é? O romance marca o quê? Perguntei para o verbo o que ou quem. Esse verbo é um verbo transitivo direto, certo? O que a FCC quer, gente? Olha aqui. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o que está grifado. Quando a FCC pergunta isso, gente, ela está perguntando a transitividade do verbo. Porque que tipo de complemento pede um verbo transitivo direto? Objeto direto. Só quem pede objeto direto é verbo transitivo direto. Se ali tivesse um verbo transitivo indireto, ele pede objeto indireto. Então, quando você fala do tipo de complemento que um verbo exige, você está relacionando a questão com predicação verbal. Às vezes o enunciado parece difícil, você não entende o que a questão está pedindo. Então, sempre que a FCC falar em verbo que tem o mesmo tipo de complemento, você já fica atento porque é predicação verbal. Então, o verbo do enunciado é um verbo transitivo direto, que pede objeto direto, né? O que a gente vai procurar aqui? Um outro verbo transitivo direto. Vem comigo? Seu traço é único. Qual é o verbo aqui? Verbo ser. Tá vendo, gente? Esse verbo faz o quê? Liga único ao traço. Porque se fosse sua letra, ela seria única. Isso aqui é um elemento adjetivo, certo? É um predicativo do traço. Verbo ser, quando não está participando de locução verbal, na linguagem formal, é verbo de ligação. Você pode anotar isso aí no seu caderninho também. Então, não é isso que eu quero. Seus primeiros passos aparecem em livro. Quem é o verbo? Aparece. Quem é o sujeito? Seus primeiros passos. Deixo aqui. E aí, pergunta alguma coisa para esse verbo? Seus primeiros passos aparecem. Já ficaria bom? Talvez. Mas se eu perguntar alguma coisa, seus primeiros passos aparecem onde? Não seria a pergunta que eu faria aqui, ó? Em livro? Se eu não pergunto nada, ou quem sabe pergunto onde, o verbo é intransitivo. Não tem erro, gente. O romancista preocupa-se com a investigação. Faltou o pingo do i na investigação aqui, ó. Preocupa-se com a investigação. Ó, o verbo está aqui. Qual é o sujeito? O romancista. Ótimo. E quem se preocupa, só se preocupa? Dependendo da situação, pode ser ali. Quem se preocupa com alguma coisa. Não é verdade, gente? Com alguma coisa. Se preocupa com que? Não seria essa a pergunta?
Então eu pergunto alguma coisa. Então o verbo é transitivo. Se essa pergunta é introduzida por uma preposição, que é o caso, ó, se preocupa com que o verbo é transitivo indireto, certo? Vejam, não existe verbo com transitividade fixa não, gente. Alguns até tem, certo? Mas um verbo pode mudar a sua predicação dependendo da sentença, tá? Érico Veríssimo nasceu no Rio Grande do Sul. Qual é o verbo? Nasceu. Sujeito, Érico Veríssimo. Ótimo. E quem nasce? Simplesmente nasce? Érico Veríssimo nasceu. Tudo bem. Em algumas situações o nascer pode até funcionar sozinho. Não pergunto nada, verbo intransitivo. E se eu perguntar alguma coisa para esse nasceu ali? Qual vai ser minha pergunta? Nasceu onde? Não vai ser essa pergunta? Perguntei nada. Ou perguntei onde? Verbo intransitivo. Até agora não achamos um para o qual eu pergunte o que ou quem, porque eu estou atrás de um verbo transitivo direto e verbo transitivo direto, eu pergunto o que ou quem. A obra abrange duas etapas. Verbo abrange. Sujeito, a obra. Quem abrange, abrange o que, não é verdade? Pergunto para um verbo o que ou quem, depois de achar o sujeito, esse verbo é um verbo transitivo direto. Não é isso que a gente está procurando? Portanto, a alternativa certa, letra E. Ó, fica sempre com a gente adora.